Muito boa tarde, meu nome é Kival Weber, eu sou moderador desse webinar. É, eu vou dar 1 ou 2 minutos a mais, ou talvez uns minutos a mais, porque para o pessoal que está entrando agora, está subindo agora. Você pode verificar aí no chat que tem gente entrando, aliás, no horário previsto, né? É, Nós somos rigorosos quanto ao horário, era para começar às 17, terminar às 18. Quando eu desconto esses minutos que eu dei a mais aí, antes do início, no final do nosso evento. Muito bem. Eu vou começar, eu vou começar a introdução agora, né, da minha parte, como moderador, para contextualizar a todos o contexto desses encontros MGPDI, desses webinars que nós realizamos mensalmente. Como eu disse, o meu nome é Kival Weber, eu sou coordenador executivo do MGPDI. MGPDI é uma sigla, é a sigla de Modelo de Gestão da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação nas Organizações. E eu sou também o moderador desse webinar, né? Nós fazemos esses webinars mensais desde 2021. Desde 2000, são webinars ao vivo e gratuitos, sempre na última semana, em princípio, na última terça-feira de cada mês, né? E gravamos. Nós temos um acervo construído aí de webinars gravado, sempre com foco em inovação, gestão de inovação, à disposição dos interessados. O Vitor, que está nos apoiando, depois coloca o sítio web do MGPDI lá na seção Biblioteca. Tem webinars e tem todos os gravados lá. Nós fizemos 11 em 2021, desde 2022 nós estamos, 10 em 2023, aliás, nós fizemos 11 em 2021, 11 em 2022, somos 22 webinars, mais 10 em 2023, somos 32, e esse já é o 4º webinar do ano de 2024. Então, nós temos esse acervo construído. O webinar de hoje, né, ele me é muito, assim, tem um significado especial para mim, né? Muito especial. Eu convidei para ser um dos debatedores, nós convidamos, o MGPDI convidou, a SoftShow convidou, o reitor do ITA, que é o Guilherme Lorenzi, nosso amigo, meu amigo, trabalhamos juntos aqui em Curitiba, né, no CITES, Centro Internacional de Tecnologia de Software. Depois eu apresento o currículo dele, mas tenho esse apreço pelo Guilherme. E o Antonioni, que é o outro palestrante, debatedor, é o presidente da SoftShow, que é a detentora da marca do MGPDI, né? Com quem eu trabalho também há bastante tempo junto com ele, né? Em diversas, instituições, né? O webinar de hoje tem um título também para mim que é bastante importante, e por isso que eu convidei esses dois palestrantes. A importância da alta administração, da alta direção, alta administração das organizações na gestão da inovação. Nós seguimos bastante as normas técnicas, né? Desde a ISO 9000,
nós seguimos todas de melhoria de processo, mas desde a ISO 9000 nós temos a questão do comprometimento da administração superior como uma questão relevante, seja para a melhoria da qualidade, seja para a melhoria de processos, de software, de inovação e assim por diante. Eu estou fazendo essa breve introdução, já termino, e a seguir, quando eu terminar, eu passo a palavra para o Guilherme Lorenzi. Antes eu vejo o currículo dele, eu apresento um mini currículo dele. O Guilherme tem 20 minutos com a apresentação das ideias dele, né, a esse respeito, e depois, quando ele terminar, ele me devolve, que eu faço a apresentação também do mini currículo do Antonioni e passo para o Antonioni fazer a apresentação uma apresentação de 20 minutos também com as ideias dele. Terminado isso, nós passamos por uma sessão de perguntas e respostas. Eu penso que as pessoas interessadas em fazer uma pergunta, ou várias perguntas, que escreva a pergunta aí no chat do nosso webinar. Nessa hora das perguntas e respostas, eu leio a pergunta e distribuo. Se for o caso, podemos fazer também perguntas com participação ao vivo aí, do interessado no nosso webinar, ao vivo, né? Em fone e áudio ao vivo do interessado na pergunta. Então, é essa dinâmica, temos pergunta e resposta, e depois uma breve conclusão. Eu sei que somando o meu tempo também dá 20 minutos. Então, 20 minutos para mim, somando início e fim, né, e 20 minutos para o Guilherme Lourenço, 20 minutos para o Antonioni. Ok? Eu vou fazer a apresentação, uma breve apresentação, do Guilherme Lorenzi, né? Já falei sobre o apreço que eu tenho por ele, vamos à parte técnica dele. O Guilherme Lorenzi, né, ele é bacharel em engenharia aeronáutica pelo ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, onde hoje ele é o reitor. Ele é o reitor do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Ele é pós-graduado em administração pela Escola de Administração do Estado de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Ele é mestre em Tecnologia e Inovação pela UTFPR, Unidade Tecnológica Federal do Paraná, e doutor em Administração pela PUC do Paraná, PUC-PR. Então, uma vez assim apresentado, eu passo a palavra para o Guilherme. A gente pede, estão todos respeitando aí, que enquanto o Guilherme estiver falando, o Antonioni depois, todos fiquem no mudo e sem a imagem também, só com a foto, com o perfil. Muito obrigado. Guilherme, a palavra é sua. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado, antes de mais nada, ao MGPDI pelo convite, né, para compartilhar algumas ideias aqui em relação à questão da administração, da alta administração, da inovação. É uma satisfação que a recíproca da minha parte em relação a você é muito grande, né, uma grande satisfação encontrá-lo aqui novamente, assim como o Antonioni, estou vendo alguns grandes amigos, Cristina Filipac, então é uma satisfação poder compartilhar com vocês um tema tão importante quanto é a questão da visão da alta administração das organizações em relação à inovação. Nós vamos compartilhar aqui, então, algumas lâminas. E eu fiz a opção por se tratar de um tema tão caro, de falar um pouquinho sobre o próprio ITA e como que a inovação esteve presente ao longo da sua vida. Essa semana nós completamos 74 anos de existência, então acho que é oportuno
comentar um pouco a respeito de como a alta administração, e eu usaria um pouco, eu diria que a alta administração do próprio país, no que diz respeito à criação do ITA, né? Eu vou falar um pouquinho desse breve histórico da constituição do ITA, né? A seguir eu falo um pouco da questão do ensino e pesquisa, e um ponto que eu trago como uma inovação, eu diria que muito recente, que é o fato de estarmos criando o nosso primeiro campus do ITA fora da cidade de São José dos Campos. E, finalmente, compartilhar um pouco também no que diz respeito à questão de uma visão de futuro, que eu acho que é um papel muito importante, se não talvez o mais importante de uma alta administração, que é justamente criar uma visão de futuro para que todos possam saber os rumos, né? Pois bem, o ITA, ele, embora tenha sido criado formalmente em 1950, ele nasceu, de certa forma, em meados da década de 40, mais precisamente em 1945, né? E já foi, desde a sua criação, já teve uma vertente de inovação, pelo fato de o seu criador, por assim dizer, o Marechal Casimiro Montenegro Filho, entender que antes de produzirmos aeronaves, precisamos produzir engenheiros. Ele, à época, tinha estado nos Estados Unidos por conta da identificação de possíveis aeronaves para o Brasil e tomou conhecimento ali com o MIT. E foi aí que surgiu esse germe, digamos assim, de criação de uma indústria aeronáutica no Brasil. E essa era a visão dele. Para eu produzir aeronaves, precisamos, antes de mais nada, produzir engenheiros. Essa foi a visão pioneira do Marechal Casimiro Montenegro, né? E estava intrínseco nesse plano algo que também pode ser considerado de muita inovação, que é a criação de um complexo científico-tecnológico de aeronáutica com a integração das instalações para ensino e pesquisa. Não sei se é de conhecimento de todos, né? Mas o aluno do ITA, ele mora no campus, ele tem todo o apoio, por assim dizer, em termos de alimentação, de alojamento, e ele está próximo fisicamente do ITA, ele está próximo fisicamente dos professores, então ele está imerso, por assim dizer, no ambiente de ensino e de pesquisa, né? É o que se chamou à época de Plano Smith, que foi depois viria a ser o primeiro reitor do ITA. Então, a proposta inovadora à época é de integrar todas as facilidades, por assim dizer, em termos de educação e de pesquisa da nação em um único ambiente geográfico, um único ambiente legal, por assim dizer, e foi assim que nasceu há 74 anos o ITA. Nós tivemos também, penso eu, uma sabedoria de identificar os melhores profissionais para conduzir a instituição naquela época. Então, os primeiros 5 reitores do Instituto foram estrangeiros. O professor Smith, o professor Stokes, o professor Mayer, Steinberg e o professor Cecchini, ainda que tenha se naturalizado brasileiro, ele é nascido na França. Então, nos primeiros 15 anos, a gestão do Instituto foi feita por estrangeiros, né? O modelo que se buscava é que tivesse a competência independente da nacionalidade, para que a entrada em operação do Instituto se desse com base em todo o conhecimento, em pessoas que eram referências em excelência. E o modelo foi baseado no MIT, que vocês bem sabem, é um dos principais, se não o principal instituto no que diz respeito à tecnologia aeroespacial. O ITA, no que diz respeito a ensino e pesquisa, né, ele tem hoje aproximadamente pouco menos de 15 mil egressos, dos quais pouco menos da metade são de graduação.
Ele é muito conhecido historicamente pela geração de mão de obra no que diz respeito à graduação, mas já há alguns anos que a pesquisa também se faz presente, né? Aproximadamente hoje, temos algo em torno de 750 alunos de graduação, 80% destes, aproximadamente históricos, são civis, e aproximadamente, historicamente, 20% militares. E hoje, nesse momento, temos algo próximo a pouco menos de 1.500 alunos de pós-graduação entre estricto e lato sensu, né? Mestrados, doutorados, mestrados profissionais, né? Então, esse também foi um modelo inovador de convivência entre o mundo civil e o mundo militar. São, então, pouco menos, com dados de 2023 ainda, mas pouco menos de 15 mil egressos entre alunos de graduação e pós-graduação. Ao longo do tempo, e à medida que surgiam as necessidades, não só da Força Aérea Brasileira, mas eu diria que do próprio país, foram sendo criados os cursos de graduação em engenharia. Nascemos em 1950 com engenharia aeronáutica, logo a seguir engenharia eletrônica, e à medida que as necessidades iam surgindo em termos de demandas por parte desse mercado de aeronáutica, outros cursos foram sendo criados, né, e entraram em operação como engenharia mecânica, aeronáutica, a engenharia civil, aeronáutica, mais recentemente engenharia de computação e engenharia aeroespacial. Então, ao longo do tempo, e à medida em que as necessidades da Força Aérea e do país foram sendo apresentadas, o ITA procurou responder com a criação desses cursos, e hoje são 6 os cursos de engenharia que nós atuamos, que vou comentar mais para o final o que vem pela frente. As cooperações internacionais em nível de graduação, elas são importantes, e aqui também cabe um comentário no sentido de que o ITA, como vocês bem sabem, de um modo geral, ele tem uma reputação que foi conquistada ao longo do tempo, tem um reconhecimento, mas eu penso que é importante que nós tenhamos aí a humildade de continuar buscando novos mecanismos de nos relacionar com o mundo de um modo geral. Então, a gente procura, sempre que possível, desenvolver cooperações internacionais para que nós possamos nos manter à frente no que diz respeito a essas áreas de atuação. Então, acordo de dupla titulação, essa relação que se encontra em tela não esgota todos os nossos acordos, mas são os principais acordos com os quais nós temos desenvolvido parcerias. Algumas iniciativas estudantis, elas são importantes como forma de complementar a atividade técnica em sala de aula. E aqui nós estamos falando também da questão da extensão. Então, o nosso centro acadêmico, nossas competições técnicas, a questão do empreendedorismo e de projetos sociais. Nós procuramos levar para a comunidade um pouco do nosso conhecimento como forma de motivação da própria sociedade. Faço aqui um pequeno parênteses. Eu mesmo me considero fruto, por assim dizer, desse ambiente no qual eu cresci. Eu sou nascido aqui em São José dos Campos e tive a oportunidade, ao longo da minha infância, por assim dizer, de conviver neste ambiente, o que isso é uma motivação muito forte para um jovem, seja ele de 10 anos, de 15 anos, é uma motivação muito forte para que nós abracemos uma profissão. E eu me considero um exemplo das razões pelas quais eu acabei, mais tarde, cursando engenharia aqui no ITA e, mais recentemente, voltando aqui como reitor. No que diz respeito a programas de pós-graduação, nós temos programas stricto sensu na área de aeronáutica, mecânica, eletrônica, computação, física, infraestrutura, pesquisa operacional e o que nós entendemos aí por um programa transversal, que é em uma encomenda específica das nossas Forças Armadas, né, que ele acaba
passando de maneira transversal para todas as outras áreas. É um programa específico para a Força Aérea, e aqui cabe também um comentário no sentido, no que diz respeito à nossa governança, no sentido de entender quem são os nossos principais stakeholders, né? Então, nós temos, sim, uma visão de sermos uma instituição inserida no âmbito da Força Aérea Brasileira, no âmbito do Ministério da Defesa, mas que também gera mão de obra para a sociedade de um modo geral. Então, é de grande importância entender as necessidades e ter um diálogo muito franco, muito aberto, em termos de definição de quais são as necessidades desses stakeholders. Então, esse programa de pós-graduação em análise operacional, ele é fruto de necessidades específicas das nossas Forças Armadas, e nós lançamos mão de outros programas vigentes para que nós possamos compor aquilo que seria mais adequado a um cliente específico, no caso, as Forças Armadas. Ival bem sabe que nós falamos a questão de mais de 20, 30 anos atrás, aí em Curitiba, sobre a questão da hélice tripla. E a hélice tripla também foi o germe da criação, não só do ITA, mas do próprio ambiente de aviação, aqui, desse cluster de aviação aqui em São José dos Campos. E esse mestrado profissional em especialização em engenharia é um exemplo talvez mais emblemático, né, que nós fizemos aqui com a Embraer, com o ITA, para desenvolver um programa que viesse a complementar, atender a demanda complementar da Embraer, a partir mais ou menos do início desse século XX, né? Então, a demanda que a indústria aeronáutica tinha não era suprida integralmente pelo ITA. Então, aqui teve uma visão, na minha percepção, de inovação, ao se criar um programa de pós-graduação profissional com grande sucesso, por sinal, e há 20 anos ele complementa a oferta de engenheiros para a indústria aeronáutica, para a própria Embraer. Também no que diz respeito a ensino e pesquisa, nós temos cooperações internacionais em nível de pós-graduação, e aqui cabe, do ponto de vista de gestão da inovação, penso eu, uma opção pelo desenvolvimento de um número reduzido de parcerias, mas com as quais nós possamos nos aprofundar. Temos até um leque maior de relacionamentos, mas eu penso que essas relações precisam ser regadas, por assim dizer. E com isso nós escolhemos, né, à medida que as necessidades se apresentam, um conjunto mais limitado de instituições com as quais nós podemos nos relacionar. Alguns exemplos de projetos, a gente vai perceber ao longo desses exemplos, mais uma vez, a importância da presença da academia ao lado da iniciativa privada e ao lado do governo. O país teve, de modo geral, esse resultado fantástico no que diz respeito à indústria aeronáutica, o posicionamento da Embraer hoje, e esse posicionamento é fruto de muitas ações que antecederam o próprio nascimento da Embraer, como é a questão aí desse relacionamento com o próprio institutos de pesquisa e o papel do governo. Falo isso porque, da mesma forma que esse sucesso aconteceu, hoje há uma tendência, eu diria que uma realidade, de que nós façamos em relação ao espaço a mesma coisa que foi feita em relação à aviação, ou seja, a identificação de mecanismos por meio dos quais, juntamente com a iniciativa privada e com o governo, nós possamos ter o mesmo sucesso no que diz respeito ao espaço. O ITA hoje ele já produz satélites, cube de satélites, e estamos aí em âmbito da Força Aérea também tratando da questão do lançamento e das nossas próprias bases de lançamento de foguetes. Esse aqui é um outro exemplo no que diz respeito da questão da hélice tripla, que é a mobilidade aérea do futuro, também em parceria com a indústria aeronáutica e com o governo, nesse caso, por meio da FAPESP. E assim, outros laboratórios, né, de conceitos inovadores em aeronáuticas,
estruturas aeroespaciais, aeroacústicas, são exemplos do que vem sendo conduzido ao longo da história do ITA, né? O relacionamento muito próximo da pesquisa com a aplicação e com o suporte do governo em várias vertentes. Eu penso que esse momento traz para o ITA, que para mim é um grande exemplo de inovação e talvez seja um grande ponto de inflexão na sua história, que é, após esses 74 anos, nós optarmos pela criação de um novo campus fora da cidade de São José dos Campos. E ele traz algumas características que eu comento a seguir, e a primeira delas diz respeito ao fato de nós tratarmos lá de cursos diversos daqueles que existem aqui em São José dos Campos. Então, nós temos a previsão de termos um curso de engenharia de sistemas, um curso de engenharia de energia e um pouquinho mais para frente um curso de bioengenharia. Nenhum destes 3 cursos existem hoje em São José dos Campos. Então, a maneira de nós levarmos para lá algo que esteja aderente à realidade do local. Ou seja, o Nordeste, de um modo geral, ele tem já uma vocação para tratar a questão da energia eólica, a questão do próprio hidrogênio verde. Então, nós entendemos que, ainda que tenhamos uma competência em determinados cursos de engenharia em São José dos Campos, a opção, de maneira inovadora, foi de identificar o que faria mais sentido para que nós fôssemos para o Nordeste, para Fortaleza, e agregássemos ao ambiente já existente. Nós estamos, nos próximos dias, lançando já o edital do vestibular. Então, já no próximo ano, estaremos recebendo aqui em São José dos Campos alunos que ficarão aqui por 2 anos e, a partir daí, irão para Fortaleza, já para dar início à parte profissional dos cursos. E, mais para frente, o curso de bioengenharia. Temos alguns desafios, mas eu creio que o aprendizado até aqui, em relação a São José dos Campos, vai nos permitir que esses desafios sejam vencidos, né? Como assegurar recursos continuados para a implementação do campus, a gestão distribuída, a importância de ter o aluno aqui no primeiro momento, para que ele leve para Fortaleza a cultura do ITA, a questão de você começar em Fortaleza já com cursos de pós-graduação em linhas de pesquisa, algo que não aconteceu necessariamente em São José dos Campos. É um aprendizado, né? E consolidar, como aconteceu aqui, o ecossistema acadêmico, industrial e governamental naquela localidade. A nossa visão de futuro, ela pressupõe a manutenção da excelência no que diz respeito à educação, à formação integral e a busca pela excelência, o que não é algo simples. A referência no que diz respeito à pesquisa. E aqui eu destaco a questão dos efeitos colaborativos, né? Outra questão do próprio ciclo de inovação, pesquisa pura, pesquisa aplicada, engenharia de produto, para que seja efetivamente emitida uma nota fiscal. Isso aí é importante, todo o ciclo de inovação. A questão de gestão, que tem sido o marco, por assim dizer, dessa nossa gestão recente aqui, né? A preocupação com as pessoas, com os processos e principalmente com a governança. Entender quem são os nossos stakeholders. E, para finalizar, eu deixo aqui uma visão que nós estamos querendo construir. Por uma grande coincidência, eu proponho aqui que nós pensemos o ITA do século 22. Ainda que possa parecer um tempo longínquo, foi assim que há 75 anos o Marechal Montenegro imaginou que hoje é o complexo da indústria aeronáutica do país. Então, eu penso que, por que não pensar o ITA e o próprio ambiente da Força Aérea daqui a 75 anos. Estamos, por uma coincidência, justamente na metade desse tempo. Estamos há 75 anos do século 22 e temos 75 anos de idade. Então, é um momento para que nós pensemos com muita humildade como que nós podemos continuar a ser protagonistas no sistema de ciência e tecnologia, ensino e pesquisa, não só em âmbito nacional, mas em âmbito mundial. Então, são essas as minhas considerações. Eu acho que eu procurei passar aqui como que a inovação esteve presente e pode estar presente
daqui para frente na história do ITA. E eu me coloco, após a apresentação do meu amigo Antonioni, também à disposição para perguntas, tá bem? Muito obrigado por enquanto. Muito obrigado, Guilherme Lorenzi, reitor do ITA. Eu, em particular, apreciei muito a sua apresentação e acredito que todos também têm. Eu pediria, eu vou apresentar agora e passar imediatamente a palavra para o próximo palestrante. Ele é o José Antônio Antonioni. O Antonioni é o presidente da SoftSul, né? E ele é engenheiro eletricista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é especialista em marketing de software pela Nova Southeastern, da University da Flórida, Estados Unidos. Tá? E Antonioni é uma pessoa que trabalha também com a questão da qualidade, trabalhou muito na indústria, no Brasil, no México, nos Estados Unidos, com a questão da qualidade e com a questão de melhoria de processos e com a questão da tecnologia, com as questões tecnológicas também. Antonioni, a palavra é sua, 20 minutos, por favor. Muito obrigado, Kival. Vou compartilhar a minha tela aqui para a gente iniciar de imediato a apresentação. Então, vocês me digam aí se estão vendo. Estou vendo. Perfeito, vamos em frente, então. Muito bem. Então, já apresentado pelo Kival, eu sou José Antônio Antonioni, diretor-presidente da SoftSul, e os nossos encontros MGPDI, essa sessão mensal que acontece já há vários anos, né, muitas edições já registradas, vai tratar hoje, né, sobre a importância, está tratando, né, sobre a importância da alta administração das organizações na gestão da inovação. Nesse tema, né, eu quero abordar dois tópicos especiais, né? O primeiro deles, realmente, é o papel da alta administração em organizações inovadoras, né? E o segundo, falar um pouco do MGPDI, né, dos nossos processos habilitadores da inovação que integram esse modelo e que envolvem e que demandam, né, a alta administração para alcance dos resultados esperados. Bom, eu procurei sintetizar aqui de uma forma bastante sintética, sem esgotar o tema, né, o papel da alta administração em organizações inovadoras, né? E praticamente hoje em dia qualquer inovação ela tem o dever, a obrigação de ser uma organização inovadora, sob pena de ela se perder espaço no mercado, né, se obsoletar, enfim, perder relevância e perder oportunidades, então, para a concorrência, seja de qual setor econômico, de qualquer setor econômico que estejamos falando, né? Então, é papel da alta administração, dos órgãos da alta administração, né, estabelecer a inovação como estratégia do negócio e alinhá-la aos objetivos da organização. Fomentar a criação e a manutenção de uma cultura de inovação na organização que permita, né, a criação de novos produtos e serviços de forma recorrente, né, como resultado, então, dessa estratégia. Estabelecer, né, um orçamento específico para suportar esses projetos e patrocinar iniciativas de inovação, fornecendo o suporte contínuo. Fomentar a colaboração interna, ou seja, aproximar os colaboradores, incentivar que os colaboradores cooperem entre si por meio de equipes multidisciplinares, por meio de troca de conhecimento, né? E também a colaboração externa, né? Agregando
outros parceiros, outras entidades, outras organizações que possam trazer conhecimento já produzido, que possam trazer recursos, que possam complementar equipes com colaboradores que tenham capacidades, né, que possam complementar os conhecimentos da equipe. A gente viu aí o Guilherme Lorenzi, né, reitor do ITA, falando sobre a importância que o ITA dá, né, para as parcerias, né, externas que fazem toda a diferença no resultado alcançado pela organização. Inspirar a formação de líderes da inovação e motivar a equipe para ser parte da inovação, né? Estabelecer metas, monitorar e avaliar os progressos da inovação, ajustando as estratégias empresariais conforme necessário. Por fim, estabelecer uma política de propriedade intelectual e agregar resultados ao ativo, né, ou aos ativos da organização. Essas ações, essas iniciativas, elas não esgotam, como eu disse, né, o papel da alta administração, mas elas são extremamente relevantes para que as organizações, as empresas, os institutos, as universidades, os clubes, não importa, por isso chamamos organizações e não empresas, né, possam manter o seu perfil inovador, manter-se competitivas no mercado, manter a sua proposta de valor atraente e possam preservar, então, os seus clientes, os seus alunos, os seus associados, enfim, seja qual for o tipo de público-alvo da organização. De alguma forma, todas essas atribuições aqui da alta administração, né, elas estão contempladas pelo MGPDI em 11 processos habilitadores da inovação, como nós chamamos. Eu vou abordar aqui 5 desses processos, associando eles a essas ações, né, que têm que ser tomadas aqui pela alta administração. Vamos entender aqui que a alta administração ela vai depender do perfil da organização, do porte da organização, né? Uma microempresa, a alta administração é o próprio empreendedor, né? Ele mesmo, o dono da empresa, ele é a alta administração, né? E ele tem que exercer esses papéis, e se ele tiver 1, 2, 3 colaboradores, 5, não importa, 10, né? Ele tem que exercer esses papéis frente, né, aos seus colaboradores. Se for uma organização maior, de grande porte, nós vamos ter um conselho de administração, nós vamos ter uma diretoria executiva, nós vamos ter outros conselhos, comitês, enfim, toda uma estrutura de governança daquela organização que, de fato, vai se incumbir de distribuir tarefas e alçadas que, ao final, vão resultar aqui nas iniciativas de inovação que esta organização vai conduzir. Então, já falando um pouco do tópico 2 aqui, que seriam os processos que demandam a intervenção da alta administração, né, eu começaria falando sobre o processo de governança da inovação, que no MGPDI nós chamamos de GOV, processo GOV, né? Ele tem por objetivo estabelecer e manter um modelo organizacional alinhado aos objetivos estratégicos da pesquisa, desenvolvimento e inovação, com mecanismos e estruturas de governança que orientem as principais iniciativas e a interação entre as partes envolvidas, né? Ou seja, o que a governança da inovação tem que resultar ao final? Tem que resultar no alinhamento da inovação
a estratégia de negócio da empresa, né? A estratégia de negócio daquela organização especificamente, né? Então, quais são os benefícios da implementação desse processo, né? A estratégia de inovação da empresa vinculada à governança corporativa, né? Vinculada à própria estratégia de negócio da empresa. O estabelecimento de critérios da inovação, metas de inovação, ferramentas e reconhecimento de tecnologias para suporte à inovação, cultura e ações de inovação, uma sistemática de governança e ciclo de vida da inovação, ou seja, ciclo de morte e novos projetos e desconstrução, reconstrução, né? Tudo dentro de um contexto de inovação. A formação de lideranças da inovação e os mecanismos de mudança. O próximo processo é o processo INO. É o próprio processo de gestão da inovação em si, que objetiva a implantação de um conjunto de práticas sociotécnicas capazes de gerar inovações de forma sistematizada e contínua, né? Ou seja, a inovação ela tem que acontecer, né, de forma sistemática e não espasmódica, e não ocasional, e não de forma pontual. E para isso precisamos de ter uma cultura de inovação estabelecida dentro da empresa, e é parte também da manutenção desta cultura, é também parte do processo de governança da inovação que eu comentei anteriormente. E o principal desafio está no comprometimento da organização, né, desde a alta liderança, a alta administração, que estamos falando aqui, né, até os níveis operacionais, para assegurar a promoção da sua capacidade inovativa. Envolve, principalmente, mas não exclusivamente, como eu disse, a formação de uma cultura em prol da inovação, adequada ao suporte e gestão dos processos e provimento de recursos. E quais são os benefícios da implementação desse processo INO, né? O INO, como chamado no MGPDI. Sustentabilidade econômica, crescimento, aumento de lucratividade, produtividade, eficiência no uso dos recursos e novas receitas. Resiliência, né? Se tem uma empresa que pode enfrentar adversidades, mudanças, desafios de forma rápida, né? Portfólio de produtos e serviços para mercados existentes e para acesso a novos mercados. Como benefício também temos o aumento dos níveis de satisfação dos atores internos e externos da empresa, internos basicamente os colaboradores, externos nós temos clientes, fornecedores, né? Parceiros, stakeholders, né? Cria um ambiente mais favorável para a atração e retenção de talentos, investimentos e parceiros. Então, uma empresa que tem governança da inovação, que tem uma cultura da inovação identificada e enraizada dentro da organização, ela se torna uma empresa, né, se torna uma organização mais atrativa, né, para que talentos, para que profissionais se mantenham vinculados a ela, né? Também que investimentos, no caso de empresas, de fundos de investidores e fundos de capital de risco, etc., façam investimentos nessa empresa, e também parceiros, né? Parceiros de negócio, parceiros tecnológicos, parceiros comerciais, eles vão ter mais ânimo de se relacionar com uma empresa que tem esse tipo de cultura inovadora, né, implementado.
Valoriza o capital intelectual e social, assim como a valorização e a reputação da empresa. Cria esse senso de comunidade, inovação, criatividade, produtividade. Nutre e fomenta o talento baseado na diversidade, potencializa a criatividade e o engajamento, né? As pessoas, quando estão motivadas, elas engajam, elas são criativas, colaborativas, né? E esse é um processo, então, do MGPDI, que nós consideramos de fundamental importância a participação da alta administração, tá, na garantia do sucesso da implementação desse processo. O processo gestão de indicadores de inovação é o terceiro, né? Eu disse que eu ia falar de 5, já estamos chegando no terceiro. É o processo IND, né, de indicadores, MGPDI, que tem por objetivo, então, definir indicadores de pesquisa, desenvolvimento e inovação, medir e acompanhar resultados. Consiste, então, no monitoramento da avaliação e a evolução contínua dos indicadores estabelecidos, alinhados às estratégias organizacionais, né, para evoluir e transformar a organização, identificando os pontos que devem ser melhorados. Ou seja, no momento que, por meio do processo GOV, eu defino estratégias de inovação alinhadas aos objetivos do negócio, no momento que eu tenho uma cultura de inovação implementada na empresa, né, então eu preciso ter esses indicadores para medir esses resultados e entender o quanto que essas metas estabelecidas, né, estarão sendo alcançadas. Como benefícios, então, do processo de indicadores, nós temos uma visão clara sobre a capacidade e o potencial de inovação da organização, né? Podemos saber os pontos fracos, os pontos fortes, identificar onde que temos que melhorar, onde que precisamos atuar, né? Tomar decisões. Informações fornecidas pelos indicadores, como eu disse, são base para a tomada de decisões. Identificação em tempo hábil de situações que possam afetar resultados, permitindo intervenções e correções de rumo. E identificação de resultados alcançados pela inovação e o impacto dessa inovação no negócio. Como quarto processo, eu vou me referir ao processo de gestão da colaboração. Esse é um processo muito relevante, muito importante, né? Ele tem por propósito estabelecer e manter relacionamentos internos e externos que possibilitem o desenvolvimento de ideias ou projetos de forma colaborativa, com foco no alcance dos objetivos organizacionais. Nem sempre uma empresa tem internamente as competências necessárias, então, muitas vezes, ela precisa se socorrer, né? Como eu disse lá quando falei da governança, também da colaboração de atores externos, né? Então, isso é basicamente o processo de Open Innovation, né? Quando você consegue atrair, né, para os projetos em andamento na empresa, na organização, conhecimento já gerado, já produzido por outras instituições, que podem, então, acelerar esse ciclo de levar a inovação até o mercado. Como benefícios do processo COL, nós temos a melhoria do brainstorming na busca de soluções, principalmente quando está se falando de colaboração interna, né? Aumenta o senso de propósito dos próprios colaboradores, que passam a entender melhor o negócio da empresa, a responsabilidade de cada um com o sucesso, né? O papel de cada um naquela estrutura, possibilita a participação igualitária, acesso a habilidades e forças, desenvolvimento de habilidades e conhecimentos, agrega conhecimentos já acumulados por outras organizações e traz mais
agilidade às mudanças. Por fim, o último processo é a gestão da propriedade intelectual, né, que tem por objetivo assegurar que os resultados da PDI estejam protegidos de acordo com a legislação vigente. Também tem o objetivo de definir, aplicar e monitorar a política e os procedimentos para definir responsáveis, regulamentar e proteger a propriedade intelectual por meio de registros de patentes, transferências e registros de inovação. Isso é papel, é responsabilidade, sim, da alta administração, instituir essa política de gestão da propriedade intelectual, porque isso valoriza a empresa, né? Vamos ver aqui os benefícios, né? Uma empresa que tem propriedade intelectual registrada no INPI, por exemplo, ela aumenta o seu valuation, né? Ela vai agregar esse ativo intangível, vamos dizer assim, né? Ela vai incorporar ele ao seu ativo, e isso vai efetivamente aumentar o valuation da organização. Ela vai prevenir, né? Vai gerar proteção contra cópias ou imitações dos produtos e serviços da empresa por parte da concorrência, né? Isso vai preservar, né, todo o conhecimento gerado pela empresa possa ser apropriado por outras organizações, né, e causando danos aí aos investimentos feitos. Gera riqueza, estimula a inovação, possibilitando que criadores e inovadores sejam recompensados pelos esforços inovativos. Tem potencial de geração de receita por meio de licenciamento, royalties e vendas de patentes, e favorece o comércio nacional e internacional, fortalecendo a confiança e relações comerciais entre a empresa, fornecedores e clientes. Bom, eu basicamente, né, eu destaquei aqui esses 5 processos habilitadores da inovação que fazem parte do MGPDI. São todos processos que nós chamamos processos de suporte, né, à inovação, e eles são, sem dúvida, altamente dependentes, né, de ações da alta administração, das estruturas de governança das organizações. Então, encerro por aqui, Kival, e já te devolvo a palavra, então. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado, Antonioni. Nós vamos passar agora para a terceira parte do nosso webinar, que é a parte de perguntas e respostas. Eu não vi nenhuma pergunta aí no chat. Eu vou fazer uma pergunta para o Antonioni, uma pergunta para o Guilherme Lorenzi e uma pergunta para o Antonioni. E se tiver mais alguém aí da plateia, poderá erguer a mão aí e fazer a seguir a pergunta, ok? Então, para o Guilherme Lorenzi, a minha pergunta como moderador: como compatibilizar as decisões estratégicas relacionadas à inovação, tomadas em âmbito da alta administração, com a efetiva operacionalização das mesmas no dia a dia da organização? Por favor, Guilherme. Ival, eu penso que são 2 as ações principais que fazem com que uma decisão da alta administração aconteça, né? A primeira delas, acho que como o meu amigo Antonioni comentou, é a definição de uma estrutura de governança compatível com a empresa, né? Há que se saber quem são os atores, com clareza, quem são os atores responsáveis por essas ações. E, juntamente com a definição de uma estrutura de governança, eu penso que o processo de comunicação é muito importante. Comunicação aos atores internos da empresa, comunicação ao mercado,
comunicação a todas as partes interessadas na empresa. E eu penso, falei de duas, mas eu penso, por fim, que o preenchimento destas funções de maneira adequada, com profissionais devidamente capacitados para exercer essas funções, é muito importante. Então, a definição clara da governança da empresa, auxiliado por uma comunicação igualmente clara, é o que fará com que as decisões de caráter estratégico, em particular no que diz respeito à inovação, elas fluam para toda a organização e sejam de conhecimento também dos demais stakeholders, né? Mercado, clientes, fornecedores, agências de fomento, quaisquer outros stakeholders. Obrigado, Guilherme. A pergunta para o Antonioni. Quais processos do MGPDI demandam maior atenção da alta administração quando se trata da definição de estratégias de inovação? Bom, Kival, como eu apresentei ali, né, tem 5 processos do MGPDI que são extremamente relevantes e altamente demandantes de atenção, né, e intervenção de parte da alta administração. Mas eu citaria, assim, numa ordem de prioridade, tá? O processo de governança da inovação, ele, obviamente, antecede os demais, né? Ele precisa, até na linha do que comentou o Guilherme agora, né? Nós precisamos ter uma estrutura de governança definida, né? Papéis e responsabilidades, enfim, o alinhamento da inovação à estratégia do negócio, a definição, então, de metas alcançáveis, né, pela organização, enfim, a inovação ela precisa estar alinhada. Então, eu colocaria, né, este processo de governança da inovação como um processo, digamos, de primeira ordem de prioridade, e o segundo, sem dúvida, seria o processo de gestão da inovação, né? Porque ele diz respeito a todo um ambiente que envolve a cultura organizacional, né? Que envolve a formação de lideranças para a inovação, que envolve a própria... ele perpassa, de alguma forma, também os outros processos, né, de gestão da colaboração e propriedade intelectual, enfim, tudo isso, na verdade, se incorpora como uma cultura da organização que se transforma em práticas de gestão organizacional transversais, né? Então, eu diria que, na minha ótica, esses seriam os 2 principais processos, sem prejuízo, né, obviamente, dos demais, né, mas os principais processos que a alta administração precisa ter uma atuação extremamente significativa e relevante, né, a meu ver, seriam esses 2. Obrigado, Antonioni. Eu não vejo nenhuma mão levantada. Eu tenho mais uma pergunta aqui para o Guilherme. Quais os maiores desafios de uma organização atualmente, à luz das constantes mudanças de caráter disruptivo pelas quais passa a sociedade? Eu penso que, antes de mais nada, é importante reconhecer que essas mudanças estão acontecendo, né? Por vezes, uma empresa, uma organização de sucesso, ela pode se acomodar muito facilmente, imaginando que as mudanças não lhe dizem respeito. Então, o primeiro passo é reconhecer que nós estamos vivendo num momento no mundo em que essas mudanças acontecem numa velocidade fantástica. E se você reconhecendo isso, o próximo passo é monitorar essas mudanças, né? Você ter pessoas dedicadas
para entender o que está acontecendo à sua volta. E isso não pode ser feito por aqueles que tocam a organização no seu dia a dia, porque já têm os seus atributos, ainda que eles devam ser envolvidos. Então, a partir do momento que você reconhece que as mudanças existem, mesmo você estando à frente do mercado, em primeiro lugar, há que se ter a humildade de dizer o seguinte: poxa, será que tem alguma coisa que está acontecendo e que eu devo ficar um pouco mais atento? E talvez ter um processo um pouco mais formal de como monitorar essas mudanças, como monitorar o que está acontecendo à sua volta. Eu diria que não só no que diz respeito à área de atuação da sua empresa, mas de um modo geral, no que diz respeito, por exemplo, a hábitos de caráter social, no que diz respeito à economia, no que diz respeito à tecnologia. Então, essa predisposição por reconhecer que as mudanças estão aí e uma estruturação para acompanhá-las, eu penso que é a maneira pela qual as empresas podem enfrentar essas mudanças que são uma realidade no nosso dia a dia. Obrigado, Guilherme. A última pergunta é para o que eu tenho para o Antonioni, né? Daí a gente passa para a conclusão do nosso evento. De que maneira o MGPDI pode orientar a alta administração para assegurar que os recursos alocados para a inovação são utilizados de forma eficiente e eficaz? Bom, Kival, Temos uma mão levantada aí, mas responde, Antonioni. Ok. A seguir eu passo a palavra. Eu até ia te comentar isso, por isso que eu dei fiz uma pausa aqui, mas vou responder e depois a gente passa a palavra. Bom, sua pergunta, né, de que maneira que se pode a alta administração pode assegurar, né, que os recursos alocados para inovação sejam utilizados de forma eficiente e eficaz, com base no MGPDI, né? Bom, eu diria o seguinte: algumas práticas, né, são quando se implementa o MGPDI, né, os implementadores eles fazem uma análise, identificam a organização, e dependendo do porte da organização, da quantidade de colaboradores, de faturamento, etc., então, eu diria que a implementação ela é sempre feita tailor-made, né? Tudo sempre sob medida, né, para cada organização. Mas eu diria o seguinte: de uma forma genérica, né, a alta administração, para fazer para se assegurar, né, teria que definir prioridades e alinhar com a estratégia organizacional, garantindo que projetos de inovação estejam alinhados com prioridades estratégicas da organização, né? Ou seja, tem que ter critérios claros para seleção, para priorização de projetos de inovação, baseando-se no alinhamento estratégico, tá? No potencial de mercado, no impacto esperado. E para isso existem, inclusive, ferramentas aí, né, que auxiliam nesse processo, tipo OKRs, né, e outros que existem no mercado. Também implementar processos robustos de monitoramento de indicadores, tá? Porque com os indicadores adequados implementados, né, ela vai poder supervisionar e avaliar o uso dos recursos em projetos de inovação e poderá monitorar o progresso, né, os avanços da utilização desses recursos, garantindo a transparência e a responsabilidade de quem está usando esses recursos, né, aplicando esses recursos na execução dos projetos. Eu diria também, alinhado com o que eu falei, né, do processo de gestão da colaboração, fomentar a colaboração também é uma forma, né, de assegurar a aplicação eficaz desses recursos, tá? Se tivermos diferentes departamentos, né, interagindo, nós vamos com certeza maximizar a utilização desses recursos, né?
podemos criar equipes multidisciplinares para tocar esses projetos de inovação, combinando habilidades, conhecimentos de diversas áreas, né? Melhorando a eficácia do uso desses recursos, né? E não só isso, né? Também aumentando a criatividade e a geração de novas ideias. Isso potencializa o resultado, né? Da inovação, ou seja, um investimento feito naquela inovação pode alcançar, às vezes, um resultado muito maior, né, que se esperava, por meio da adoção da colaboração. Vou citar mais metodologias ágeis, por exemplo, tá? Também podem promover a eficiência e adaptação rápida às mudanças. Então, isso ajuda a otimizar recursos e ajuda a ajustar estratégias conforme necessário, minimizando desperdícios, né? E, por fim, eu diria que estabelecer um sistema de feedback contínuo das equipes, né? Isso permite avaliar e melhorar a utilização dos recursos, incluindo revisões de pós-projeto para ver o que poderia ter sido economizado, o que poderia ter sido, enfim, otimizado de recursos existentes, quais foram os investimentos que foram mal feitos, né? Esse tipo de avaliação pós-projeto, ele sempre pode ser usado como lições aprendidas, né, para a execução de um projeto seguinte, né? Então, essas avaliações regulares, né, de desempenho de pessoas, de projetos, enfim, geram informações que podem ser usadas para ajustar processos, para melhorar continuamente a alocação e a utilização de recursos. Tudo isso que eu falei são práticas, são recomendações que fazem parte do MGPDI e que, de alguma forma, vão ser trabalhadas pelos implementadores, como eu falei, de acordo com o perfil de cada organização, com o porte, com a natureza do negócio, enfim, cada situação, né, é específica. Eu falei aqui de uma forma genérica, aqui, tá? Bem transversal. Te devolvo aí, acho que essa conclua a minha resposta. Vamos ouvir a doutora Rosângela Miriam, de Belo Horizonte, a questão que ela tem. Prazer em revê-la. Prazer em vê-los também. Ainda que virtualmente. É isso. Prazer em encontrá-los aqui. É sempre um prazer, sempre um enriquecimento aí participar dessas atividades aí propostas por vocês. E a minha pergunta eu tinha até colocado no chat. Eu gostaria de saber como que é a formalização dos processos de inovação no contexto do ITA, se vocês seguem algum modelo para poder definir esses processos de trabalho na instituição, na organização. Boa tarde, professora Rosângela. Boa tarde. O ITA está inserido no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da Força Aérea, né? Então, juntamente com o ITA, somos mais aproximadamente 5 institutos aqui em São José dos Campos que constituem toda a parte de ciência e tecnologia da aeronáutica, né? E, por consequência, nós seguimos diversos processos formais no que diz respeito à gestão da atividade de ciência e tecnologia, ensino e pesquisa. Agora, a inovação ela é um pouquinho mais do que os processos formalizados, né? Então, nós temos um plano estratégico da própria Força Aérea, com horizonte de 10, 15 anos, e temos o nosso plano de desenvolvimento institucional, que o atual é vigente de 2021 até 2030. Agora, a nossa estrutura de governança, ela permite justamente que nós avaliemos quais projetos estão alinhados com as nossas linhas de pesquisa. Nós temos aqui, a título de informação, 4 pró-reitorias, né? Pró-reitoria de graduação, de pós-graduação, de administração e uma pró-reitoria
de pesquisa e relacionamento institucional, que tem um comitê que avalia os projetos que são apresentados pelos professores, né? A senhora bem sabe, imagino eu, o ITA está inserido no cenário de ciência e tecnologia aqui no Brasil, e são muitas as oportunidades de diversas agências de fomento que surgem, né? Então, o que nós fazemos na prática, sendo mais objetivo, é avaliar todo o projeto à luz das nossas linhas de pesquisa e à luz dos interesses da Força Aérea. Então, isso aí é feito por meio da estrutura de governança. Nosso comitê da reitoria, que é composto por essas 4 pró-reitorias, pela vice-reitora e por mim, reúne-se semanalmente. E nós temos um comitê também com os chefes de divisão, aí juntamente com o comitê da reitoria, todos os chefes de divisão. Fizemos isso hoje, agora há pouco, somos em 12 pessoas, e o comitê da pró-reitoria de pesquisa apresenta quais são os projetos que são submetidos à apreciação, que são submetidos à nossa apreciação. E a gente procura levar em consideração os interesses, como eu disse, das nossas linhas de pesquisa e da própria Força Aérea Brasileira. É como nós tratamos aqui o desenvolvimento, por assim dizer, da inovação. E temos, claro, toda essa questão que o Antonioni comentou, o tratamento de patentes, mas aí são áreas mais operacionais. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, está ótimo. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Rosângela Milha. Nós não temos nenhuma outra pergunta, a não ser uma declaração aqui do Dr. Paulino Wagner Palheta, de Manaus, a seguinte declaração aqui no chat: parabéns ao evento e ao tema escolhido. É sempre uma renovação de conhecimento. Tá? Vou passar rapidamente para a conclusão, né, que já estamos aí com a hora um pouco adiantada, se bem que nós começamos efetivamente 17h10. Né? Eu queria agradecer a todos, em particular aos debatedores, ao Guilherme Lorenzo e ao Antonioni. Eu estou vendo, antes de agradecer aqui, que a Cristina Filipac levantou a mão. É a última. Cristina, pode falar. Ai, obrigada, Kivão. De Curitiba. Nossa avaliadora líder do MGPDI. Então, prazer te reencontrar, Guilherme, mesmo que virtualmente, né? O Antonioni também, obrigada aí pelas apresentações. Eu não conhecia algumas coisas, né, que você colocou desse planejamento, então foi bem bacana, sobre o ITA. E eu queria, assim, falar um pouquinho, né, que quando a gente fala em tecnologia, a gente sempre tem o desafio, né? Até o Antonioni falou da cultura, de como a gente colocar a questão da inovação, e a gente tem um desafio que é colocar, né, as mulheres nesses grupos de tecnologia, né? Então, eu tenho trabalhado, assim, com vários grupos, né, tipo Programaria, para incentivar, né, a entrada das mulheres nesse mundo tecnológico, que não são tantos. Eu gostaria, assim, de saber o que vocês sugerem, ou como o ITA, né, tem trabalhado isso, porque eu sei que tem, assim, algumas mulheres que já estão, né, no ITA estudando, e parece que tem até, assim, bem desempenho, assim, são bem interessantes, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Não sei se tem a ver com a questão do tema, mas eu fiquei, assim, muito tentada a perguntar sobre isso para você, Guilherme. Boa tarde, Cristina. É uma satisfação reencontrá-lo também da mesma forma. Veja, esse tema para nós ele tá na pauta, né? O ITA, como você bem sabe, há um pouco mais de 25 anos, eram só meninos que entravam aqui, né? E desde final do milênio passado, por assim dizer, por volta de 1997, 98, que as mulheres também têm a mesma oportunidade de estudar aqui no ITA, né? E, apesar disso, nós temos um número estável de alunas aqui, né? Algo em torno, pode ser que esteja equivocado aqui, mas só para dar uma ordem de grandeza, algo em torno de 10 mulheres que são aprovadas no vestibular anualmente, né? Não é questão de cota, é questão de interesse e de nota, né?
E nós temos um esforço constante aqui, de maneira tão natural quanto possível, de envolvê-las em todas as atividades, né? Então, esse sábado, por exemplo, tivemos aqui em São José dos Campos um encontro das empresas júniores de toda a região aqui do Vale do Paraíba e de São Paulo, né? Para minha surpresa, a equipe do ITA não tinha mulheres, então já... Mas um pouco é devido justamente à quantidade delas, né? Que não tem como serem absorvidas em todas as atividades. Mas elas têm muitas iniciativas e as mulheres, sejam do corpo docente como as professoras, elas são muito engajadas na questão de engenharia e até na questão de metodologia, de pedagogia do ensino de engenharia. Nós temos iniciativas, por exemplo, que elas levam uma vez por mês a um parque da cidade aqui a divulgação das atividades que são feitas pelo ITA, né? Então, eles têm aquela questão do STEM, que é para mulheres aqui. Então, dentro do possível, dentro da limitação quantitativa, nós procuramos sempre ter a mulher aqui como sendo um ator importante. E acho que é importante que a gente entenda também que essa questão da visão da mulher ainda tem que ser trabalhada, né, como sendo independente de quaisquer questões políticas e partidárias, nós entendemos que é um ser humano tanto quanto nós, não há que se discutir isso daí. É mais uma questão que nós vemos aqui no que diz respeito à questão quantitativa mesmo. Mas eu entendo que há um incentivo, uma motivação para que elas participem de todas as nossas atividades, e a resposta é muito boa. Para você ter ideia, Cristina, salvo engano aqui, as últimas 3 primeiras colocadas que se formaram aqui são mulheres, né? E é uma coisa muito bacana também o resultado, apesar de serem em número menores quantitativamente, o desempenho delas é muito bom. Obrigado, Guilherme. Bom, eu acho que agora a gente passa para a conclusão, então, né? Eu vou fazer uma breve conclusão, devido ao adiantado da hora aí para nós. Eu queria agradecer a todos, em especial aos palestrantes, debatedores, ao Guilherme Lorenzi, reitor do ITA, né? Ao Antonioni, presidente da SoftSul, que é a detentora da marca do MGPDI, né? Ao pessoal de apoio da SoftSul, em especial ao Vitor Soares, que está nos apoiando, e a Miriam Ramos, também, que nos apoiou e tem nos apoiado nessas iniciativas. E também, principalmente, aos participantes, né? Isso aí ele só existe, subsiste os nossos webinars desde 2021, porque nós temos uma boa participação. E quem quiser... bom, esse webinar foi gravado em vídeo, ele vai estar à disposição a partir de amanhã, eu acho que de todos vocês que estão assistindo, e nós vamos deixar depois num repositório na página, no sítio web do MGPDI, na seção Biblioteca Webinars, junto com os demais que já foram realizados. Eu queria, antes de terminar, fazer um convite para o próximo webinar. Os nossos webinars são mensais, o próximo tem data, 24 de junho, é uma segunda-feira, excepcionalmente, a gente sempre faz na terça, 24 de junho, sempre 17 às 18. O título desse webinar é Educação e Cidadania, impulsionadores da inovação na sociedade digital. Os debatedoras, palestrantes são a professora doutora Maria Alexandra Cunha, da Escola de Administração da FGV de São Paulo, e a Cristina Machado, que fez essa última pergunta aqui, que é da Quality Focus, uma avaliadora de processos da Quality Focus, aqui de Curitiba. Meu muito obrigado a todos. Eu ainda deixo, se o Guilherme
quiser dirigir alguma palavra, e o Antonioni eu ainda deixo à disposição de vocês um breve tempo aí. Muito obrigado. Só quero agradecer mais uma vez aí pelo convite, Equival. Foi uma satisfação não só compartilhar com vocês essas ideias, mas rever o Antonioni, alguns amigos aí. E saiba, Equival, que você tem uma grande contribuição pelo fato de estar aqui hoje, né? Eu aprendi muito com você quando fui para Curitiba. Hélice tripla está no sangue. O CITES nasceu da hélice tripla, assim como o ITA, há 74 anos. Então, para mim, é uma grande satisfação. Meu sincero agradecimento aí pela sua amizade ao longo desse tempo aí, tá bom? Muito obrigado pelo convite. Eu também quero agradecer aí ao Kival pela organização, ao Guilherme, foi um prazer compartilhar essa sessão contigo, Guilherme. Você trouxe uma importante visão, uma renovação, né? Um ITA repaginado, com novas perspectivas, nova visão de 75 anos para frente, né? Então, agradecer a tua presença aqui, a tua colaboração e participação nesse nossos encontros MGPDI. Muito obrigado. Muito obrigado, está encerrado o evento. Muito obrigado.